Senado estende para 5 meses a estabilidade no emprego para quem adotar uma criança. Davi Alcolumbre anuncia acordo com o governo para o Congresso derrubar veto presidencial que impediria o cumprimento do orçamento impositivo. E explicações do ministro da Educação sobre os problemas no Enem geram críticas em audiência. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, com 69 votos favoráveis e apenas um contrário, projeto de lei que estende a estabilidade profissional provisória de 5 meses para pessoas adotantes. O texto agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A lei assegura à mãe adotante a estabilidade de 5 meses no emprego a partir da adoção. Agora, os senadores aprovaram a extensão desse direito à pessoa que ficar com a guarda de uma criança em caso de falecimento da mãe adotiva. Por exemplo, se uma mulher dá à luz a uma criança, se ela é do serviço privado, se ela é uma funcionária de uma empresa privada, ela tem 4 meses de licença maternidade. Se ela é uma trabalhadora do serviço público, ela tem 6 meses de licença maternidade. E uma mulher, quando está grávida, tanto no serviço público como no privado, ela não pode ser demitida. Então, nós queremos, com esse projeto, apoiá-lo, porque ele dá para as mães ou a família que adota uma criança também 5 meses com a proibição de demissão. A Constituição Federal foi justa em relação às mulheres, no que se refere às mães biológicas, assegurando para elas a questão da estabilidade provisória, portanto, no prazo de 5 meses ao seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também faltou em relação às mães adotivas, não é? E aí nós temos hoje um projeto de lei complementar que vem exatamente preencher essa lacuna. O Supremo Tribunal Federal já tem essa compreensão, já admite isso. Nós estamos apenas colocando na letra da lei. Outro projeto aprovado pelos senadores foi o que proíbe a venda a crianças e adolescentes de acessórios ligados ao fumo, como narguilés, cachimbos, piteiras e papéis para enrolar cigarro. O relator acrescentou ao texto a pena de detenção de 2 a 4 anos e de multa de R$3.000 a R$10.000 para o responsável pela venda. Esse parecer está substanciado em cima de pesquisas que nós fizemos no âmbito científico para demonstrar que nós realmente devemos restringir, proibir, a fim de que crianças e adolescentes possam ficar afastados desse nocivo mal que, infelizmente, assola a nossa sociedade. Nesta quarta-feira, o Congresso vai analisar 4 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados no ano passado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o acordo com o governo para derrubar o veto parcial que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Isso garante o cumprimento do orçamento impositivo. O anúncio foi feito logo após reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Congresso Nacional, alinhado com o governo federal, vai derrubar o veto presidencial do caput do artigo. E isso vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneadas pelo ministro da Economia, quando de fato assegurou ao Congresso brasileiro o poder de deliberar sobre o orçamento público, restabelecendo o que era de direito do parlamento. Foi tudo acordado, importante que amanhã nós teremos uma votação tranquila, onde o governo e o parlamento votarão no mesmo encaminhamento, mostrando unidade e harmonia no trabalho nesse início de ano. Uma demonstração clara que há um grande espaço para que a gente possa aprovar no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária, como a reforma administrativa, como as PECs, sob a liderança do presidente Davi, as 3 PECs que estão no Senado, que assim que chegarem na Câmara, serão tratados com toda a urgência possível e necessária. E hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ouvido na Comissão de Educação.
Ele falou sobre programas do governo e os problemas que marcaram a edição do Enem deste ano. A reunião foi marcada por protestos. Abraham Weintraub disse que ele próprio detectou os problemas no Enem ao questionar alunos pelo Twitter. Ele explicou que o erro aconteceu na gráfica na hora da impressão e que todas as quase 4 milhões de provas foram recorrigidas, e não apenas as dos 5.100 estudantes prejudicados. O ministro minimizou os problemas deste ano em comparação aos anos anteriores e disse que o Enem foi alvo de fake news. São várias matérias, né? Em maior ou menor grau você tem uma maldade da imprensa, você tem distorção, então aluno diz ter sido aprovado no SISU em curso que não escolheu. Eu vou deixar esse material aqui, depois vocês verifiquem, mas assim, não é novidade para ninguém que a imprensa tem má vontade. Não a imprensa como um todo, mas duas famílias, principalmente, que controlam 70% da mídia. É importante aqui a gente atualizar os dados. O número de redações corrigidas, pedido de recorreção com erros neste Enem, foi de 5.974 provas. No Enem de 2012 foi de 129. Eu acho que os números estão errados, senador. Pelo que eu vi aqui, é zero, né? Eu acho que o senhor está com o número equivocado. Então é zero, nenhuma. Problemas passados... São dados do MEC. 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador. Que eu saiba, o senhor não falou nada na época. Presidente, questão de ordem. O convidado tem que se comportar com urbanidade para com as senhoras senadoras e senadores. Weintraub fez um balanço das atividades do Ministério e enumerou prioridades, como as escolas cívico-militares, a ampliação de creches e o programa de alfabetização Conta Pra Mim. Os senadores cobraram do ministro mais diálogo sobre as propostas que tramitam na Câmara e no Senado, que tratam do Fundeb. O fundo que financia a educação básica no Brasil termina este ano, mas o ministro reafirmou que vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional. Nós temos um consenso no Brasil e seria muito bom, muito tranquilo para toda a sociedade a gente conversar, dialogar, né, chegarmos a um consenso ao invés do MEC mandar uma nova proposta. Vossa Senhoria disse aqui que todas as propostas hoje em tramitação aqui no Congresso Nacional sobre a permanência do Fundeb têm ruídos. Ouvi bem? Pergunto ao senhor, não seria melhor apontar e eliminar os ruídos numa discussão ampla do que trazer uma nova proposta do Executivo e começar tudo do zero? Quero parabenizá-lo pelo trabalho feito e, em menos de um ano, dizer que o senhor tinha que ter feito. Cobraram de Vossa Excelência um trabalho, o senhor não tem nenhum ano que tomou posse. Então, pelo amor de Deus, haja paciência. Eu estou envergonhada hoje aqui com o que eu ouvi. Vossa Excelência tomou posse no MEC em abril. E essa é a 9ª vez que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vem ao Congresso Nacional, o que mostra a sua disposição para o diálogo, para o debate, para as explicações, para poder trazer as informações para que as políticas públicas que são implementadas por Vossas Excelências possam ser bem acompanhadas pelo Congresso Nacional. O final da reunião foi marcado por protestos de movimentos estudantis. Saia pela porta da frente, ou senão vamos tirar pela porta dos fundos. Pede pra sair, Weintraub. Pede pra sair porque tu está destruindo a educação. Um ex-funcionário da empresa de marketing Iacaus confirmou que houve disparos de mensagens em massa nas eleições de 2018. Ele falou a senadores e deputados nesta terça-feira. A empresa Iacaus é acusada de envolvimento no disparo de mensagens em massa por aplicativos durante a campanha eleitoral de 2018. Em depoimento à CPMI das fake news, o ex-colaborador da empresa, Hans River, afirmou que cada funcionário usava vários celulares para fazer campanhas comerciais e políticas, com disparo de mensagens pelo WhatsApp. Você tinha o seu computador e junto com o computador você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais, e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. O senhor sabe por que números internacionais?
quando não se tinha chip funcionando, entendeu? Ou quando tinha muita demanda de propaganda, que era uma época intensa de propaganda política, de algumas pessoas, principalmente que estão aqui, entendeu? Então, assim, tinha muito disparo para se fazer naquele mailing, e no caso, o chip não está funcionando, não subiu. Então vamos pegar número internacional. Durante o depoimento, Hans River acusou uma repórter da Folha de São Paulo de se insinuar sexualmente para obter informações dele. Pelo Twitter, a jornalista Patrícia Campos de Mello respondeu que mentir em CPI é crime e disse que iria publicar áudios, vídeo, foto, planilha e troca de mensagem. Além disso, o depoente acusou o deputado Rui Falcão de chamá-lo de favelado e classificou isso como racismo. O deputado negou o uso dessa palavra. Outra reunião da CPMI das fake news está marcada para esta quarta-feira. Deverão participar representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular, além de representantes das operadoras. Foi feita nesta terça-feira a primeira audiência pública sobre a PEC que extingue fundos públicos para dar mais liberdade para os gastos do governo. Os participantes criticaram a proposta. Especialistas e representantes de fundos públicos foram unânimes em criticar a PEC, que propõe a extinção de pelo menos 248 fundos infraconstitucionais, ou seja, criados por lei, mas não previstos na Constituição. Os recursos deles só podem ser usados em projetos de áreas específicas. A PEC propõe a extinção desses fundos. Eles até poderão ser recriados, mas somente com a aprovação de lei complementar e em um prazo de 2 anos. Tem estados que hoje só conseguem comprar uma viatura, uma arma, um equipamento de perícia, um colete para o seu profissional de segurança pública com acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Pesquisa científica básica, inovação, deve ter tratamento prioritário do Estado. E não é tratamento prioritário você extinguir o principal fundo. O cenário mais provável é que a imensa maioria desses fundos seja extinta em função da incapacidade técnica e de tempo dos poderes legislativos de avaliar de forma adequada os custos e benefícios de cada fundo e assim deliberar sobre a conveniência ou não de cada um deles. Pelos cálculos do governo, esses fundos somam hoje cerca de 220 bilhões de reais. A PEC prevê que os recursos acumulados nos fundos extintos sejam usados para ajudar a pagar a dívida pública. Para o diretor da Instituição Fiscal Independente, a PEC é positiva, mas não vai ter impacto sobre as contas do governo. Quando você faz as desvinculações, o que vai acontecer? Aquela receita que tinha um carimbo, ela perde esse carimbo. Agora, isso necessariamente melhora o resultado fiscal? Não. Pode até piorar o resultado fiscal. Depende de como o gestor da política fiscal vai lidar com esse cenário de recursos desvinculados. O representante do Ministério da Economia disse que é preciso desfazer mitos e confusões sobre a proposta. Ele justificou que a intenção do governo é organizar os fundos. Se eu tirar essas vinculações, eu posso, tanto o Poder Executivo como o Congresso, alocar na maneira que ele achar mais conveniente. As audiências públicas para debater a proposta foram pedidas pelo senador Humberto Costa, do PT. Na área de ciência e tecnologia, boa parte dos recursos que hoje são utilizados para pesquisa no Brasil, dirigidos a CAPES, por exemplo, também vão ser, na prática, retirados. E nós vamos ter, enfim, a perda de recursos importantes para o financiamento de áreas que são essenciais para o Brasil. Na parte da tarde, a CCJ fez um outro debate sobre a PEC dos fundos públicos. Participaram representantes do Ministério da Economia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Saúde e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Direito do trabalho com foco na reforma administrativa. Esse foi o tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira.
Os debatedores criticaram a reforma administrativa proposta pelo governo. Segundo eles, a equipe econômica explora dados errados sobre a realidade do serviço público. O governo gasta 4,3% do PIB hoje com os servidores, incluindo militares, poder judiciário, poder legislativo, contra 4,8% em 2002, contra 4,6% em 2009. Cadê a explosão? Assistência social, saúde, procedimentos ambulatoriais no SUS dobraram, matrículas universitárias do ensino superior dobraram, com menos pessoal do que tínhamos em 91, um período em que a população brasileira cresceu 35%. Tínhamos 630 mil servidores, hoje temos 600 mil. O serviço público tem uma missão quase que sagrada, né? De atenuar um pouco as vicissitudes sociais. Isso se faz com políticas públicas. Servidores públicos que possam agir como agentes de Estado e não como agentes de governo, que tem que pedir favor, que tem que tomar bênção, que são apadrinhados políticos, que estão no cargo ali por mera vontade do gestor de ocasião. A estabilidade é um pilar da sociedade brasileira. Este auditor condenou as bases da reforma administrativa. Compressão permanente do gasto público, austeridade fiscal permanente e recorrente. O que estaria em curso para os críticos da proposta do governo é uma iniciativa para desmontar o Estado social. Preconceito, desprezo a todo o funcionalismo brasileiro e, mais do que isso, demonstrou seu interesse claro na destruição do Estado social. Então, o que está por trás, fundamentalmente, é a compressão do gasto público e a minimização do Estado. Este técnico do IPEA deu nome à pressão que servidores públicos vêm sofrendo no atual governo: assédio institucional. Esse conjunto de desqualificações, de ataques, de ameaças, partindo evidentemente dos dirigentes atuais do próprio governo, contra organizações, carreiras, servidores do próprio Estado. Se trata de um fenômeno sociológico e jurídico novo, que requererá, por parte dos nossos juristas, uma fundamentação técnica para que se possa enfrentar. A CPI, criada para acompanhar a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, na Colômbia, ouviu o procurador da República no município de Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. O nosso objetivo é buscar uma indenização para todas as vítimas e familiares de vítimas desse acidente, e já são 3 anos desde o acidente, né? Isso ainda não permanece em impasse. E buscar isso através da ação civil pública na Justiça Federal. Nós estamos avançando com dados, com informações, com documentos, e já temos ele nos trouxe, o Dr. Prola, uma informação que uma das seguradoras, a empresa Toque Marine, já pediu uma audiência com o Ministério Público, e a expectativa é que eles querem conversar sobre o que eles têm que pagar. Nós vamos levar até o fim, com muita responsabilidade, com muito respeito, mas com muita dureza no tratamento de quem tem responsabilidade com essas vidas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, na reunião desta terça-feira, projetos que estendem benefícios a deficientes e propostas que facilitam a vida dos empreendedores. O projeto de autoria do ex-senador José Agripino facilita a abertura e o fechamento de empresas pela internet. O que ocorre com essa iniciativa do senador Agripino é que nós iríamos dispensar a necessidade de ter que levar essa documentação fisicamente até as juntas comerciais. Porque mesmo que você precisa eletronicamente informar toda essa documentação, desde as alterações contratuais, contratos sociais, documentação dos sócios, eletronicamente isso é feito, só que você ainda precisa levar essa papelada até a junta comercial. E com esse projeto isso seria dispensado.
a expectativa é evidente que a gente tem um ganho de eficiência no processo de abertura e de fechamento de empresas. Nós temos condições de melhorar muito esse desempenho. Existem países em que o tempo médio, como a Nova Zelândia, para abrir e fechar a empresa é questão de horas e é feito apenas um procedimento. Os países que compõem a OCDE, que o Brasil está postulando essa ocupação, usa apenas 5 procedimentos e tem um tempo médio de abertura e fechamento de empresa de apenas 1 semana, e nós ainda temos no Brasil, na média dos 27 estados da federação, nós ainda precisamos de 4 meses. Esse país precisa facilitar a vida de quem quer empreender. Nós precisamos gerar emprego nesse país, nós precisamos movimentar a economia desse país. Não dá para ter a quantidade de empecilhos para se empreender nesse país, que tem uma carga tributária elevadíssima e uma burocracia que chega a fazer a pessoa desistir de querer ser empreendedor nesse país. Outro projeto aprovado pela comissão, de autoria do senador Romário, estende aos surdos a isenção de IPI na compra de automóveis. O benefício vale também na aquisição de acessórios de adaptação nos veículos. Os 2 projetos poderão seguir direto para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para que sejam votados em plenário. Já a votação da proposta que concede autonomia ao Banco Central ficou para a semana que vem, pois houve pedido de vista do relatório sobre as emendas de plenário. Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem ter nova regulamentação, segundo o projeto do senador Randolfo Rodrigues, aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes acompanhou a reunião. Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão previstos no artigo 159 da Constituição Federal. Foram criados para trazer desenvolvimento a essas regiões e fazem isso priorizando o financiamento aos pequenos e microprodutores rurais e também às microempresas. Também dão tratamento diferenciado para as atividades que fazem uso intensivo de mão de obra e de matérias-primas locais. A novidade trazida agora pelo projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente é que essas atividades, financiadas com recursos dos fundos constitucionais, devem também estar em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A matéria agora será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Quando o país mais precisa de informação correta e confiável, as fake news insistem em distorcer os fatos sobre a epidemia do coronavírus. O Senado Notícias tem um compromisso com a ética no jornalismo e, por isso, lança hoje uma série com o objetivo de esclarecer e orientar corretamente a população. O novo coronavírus foi detectado na China. Foco provável, um mercado de animais exóticos. Com grande capacidade de disseminação, a epidemia do vírus exigiu medidas enérgicas de governos e da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, até agora, nenhum caso foi detectado. Só que um outro inimigo perigoso tornou-se aliado do vírus. Registros horrorosos de gente caindo morta, de filmagens de apocalipse, tudo isso é falso. Se é para compartilhar uma informação, que seja uma informação que contribua e não uma informação que traga pânico. Tem gente ganhando muito dinheiro espalhando boatos e fake news. Será que é isso que nós queremos? Enquanto isso, no Brasil real, as pessoas voltam para casa tranquilas depois de um dia de trabalho. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.